Vídeo de hoje do canal do Nicola repleto de informações. Quero te contar os reais motivos da saída de Alexandre Matos do Atlético Mineiro, por que o Lugano foi desligado do São Paulo nessa segunda-feira e quais os planos dele a partir de agora. Vou te atualizar sobre um depoimento forte que o Ederson, ex-jogador do Flamengo, fez contra o departamento médico rubro-negro. Tem novidades no Curitiba, também no Fortaleza, que perde 10 jogadores para as duas próximas partidas por causa da Covid-19. E por último, mas não menos importante, a gafe que a FIFA cometeu confundindo um jogador do Palmeiras com um do Corinthians na postagem relacionada às semifinais da Libertadores. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações, queria pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e clica no link que está na descrição desse vídeo para virar membro do canal do Nicola e passar a ter direito a uma série de vantagens bem legais. Bora começar esse vídeo que é longo, mas super importante, falando a respeito do Curitiba com algumas importantes novidades. José Carlos Brunoro, como eu tenho te contado desde a semana passada, é o novo diretor executivo de futebol do Curitiba. E com ele já existem outras novidades, como a contratação do técnico paraguaio Gustavo Morínigo, de 43 anos de idade e dono de um currículo bem legal, apesar da pouca idade. Ele chegou a ser eleito no Paraguai por 3 anos consecutivos o melhor técnico do país. Também comandou o Nacional, que foi vice-campeão da Libertadores na temporada de 2014. Mais recentemente disputou pela Libertadores com o Libertad, não foi muito longe, mas fez mais uma participação internacional. Técnico novo, extremamente moderno, que na visão do José Carlos Brunoro chega para comandar o Curitiba para toda a temporada, contrato de 1 ano, não apenas para essa reta final do Campeonato Brasileiro. Brunoro sabe das dificuldades, conversei com ele antes de gravar esse vídeo, ele havia passado as festas de fim de ano em Caxias do Sul, cidade da sua esposa, voltou para Curitiba, onde ajudou na definição do novo técnico, vai nessa terça-feira para Belo Horizonte para se despedir, para agradecer ao Sérgio Rodrigues, presidente do Cruzeiro. Vale a lembrança de que o Brunoro era o coordenador, era um observador, um consultor do Cruzeiro durante esses últimos meses, e aí na quarta-feira ele volta para ser apresentado de forma oficial, assim como o novo técnico do Coxa. Curitiba, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro e vai precisar de um milagre para escapar da Série B. Bora falar agora sobre o Fortaleza, que vive um momento horroroso no Campeonato Brasileiro, seriamente ameaçado pela zona do rebaixamento, pela falta de vitórias, e que iniciou o ano de 2021 com o pé esquerdo, tudo porque na testagem do Covid-19 para a partida contra o Sport, marcada para quarta-feira, jogo decisivo na parte de baixo da tabela, 10 atletas testaram positivo e já estão afastados. Houve inclusive já o exame da contraprova, que também deu positivo. Esses caras não jogam, nem contra o Sport, nem contra o Grêmio, partida marcada para o final de semana. Fortaleza que precisa urgentemente de resultados, de bons resultados, a começar por esse jogo na Ilha do Retiro, de confronto direto. Hoje o Fortaleza é o 14º colocado, só 3 pontos a mais do que o Vasco. Então o Fortaleza tem 31, o Sport tem 29, dá uma olhada a distância entre os dois. Bahia e Vasco da Gama com 28 pontos, o Vasco é o primeiro time na zona do rebaixamento, o Fortaleza só a 3 pontos do Z4. O Fortaleza não quis confirmar o nome dos atletas que testaram positivo e já estão afastados. A gente só vai tomar conhecimento desses nomes 1 hora antes da partida contra o Sport, quando o Fortaleza divulgar a lista de relacionados. O que dá para contar é que hoje sobraram no elenco 21 jogadores à disposição, já descartando esses 10, e dá pra gente lembrar também sobre os atletas do Fortaleza que já testaram positivo, ou seja, esses certamente serão reforços para esses 2 jogos. São os casos do Oswaldo, do Paulão, do Yuri César, Romarinho, Gabriel Dias, Derlei e o Wellington Paulista. Todos os outros que eu não citei podem estar nessa relação de 10 atletas contaminados com a Covid. Nem falei nada a respeito nos destaques iniciais, mas vale a lembrança de que nessa segunda-feira, Santos e Benfica enfim chegaram a um acordo para a transferência do Lucas Veríssimo, novela antiga de quase 5 meses. Nessa segunda-feira, inclusive o Veríssimo e o novo presidente do Peixe, o Andrés Rueda, já assinaram um contrato, resta apenas a assinatura do presidente do Benfica, martelo batido por 6,5 milhões de euros, que serão pagos em 3 parcelas. Uma parte delas à vista, assim que o jogador se transferir. A boa notícia para o torcedor santista, como eu já vinha contando há algum tempo,
é de que o Veríssimo fica para a disputa da Libertadores e se apresenta assim que a participação do Peixe terminar. Se o Santos conseguir eliminar o Boca nos jogos de 6 e 13 de janeiro, disputa a final no dia 30 de janeiro e se apresenta em 31 de janeiro ou 1º de fevereiro. Se o Santos for eliminado pelo Boca, a partir do dia 14 ou 15 de janeiro, o Veríssimo já atravessa o Oceano Atlântico para defender o Benfica. Fim de uma longa novela com um final feliz para todo mundo. Veríssimo vira reforço do Santos para a reta final da Libertadores e vai realizar o desejo de jogar com o Jorge Jesus no Benfica. Bora falar agora sobre os reais motivos da demissão de Alexandre Matos do cargo de diretor executivo de futebol do Atlético Mineiro, notícia revelada pelo próprio Galo na manhã dessa segunda-feira. Antes, só lembrar que nesse domingo, enquanto estava rolando a live, todo mundo que participou da live vai lembrar, teve um determinado momento em que eu parei de responder a vocês, porque estava tocando o telefone. Na oportunidade eu não podia dizer quem era, mas agora já dá para contar que era o Alexandre Matos. Eu tinha mandado um WhatsApp para ele e ele retornou com uma ligação. A gente conversou por 2, 3 minutos no máximo e o Matos me dizia na oportunidade, no domingo à noite, durante a live, que já percebia alguns movimentos esquisitos nos últimos dias e imaginava que nessa segunda-feira seria demitido. Ele só pediu que eu não desse mais detalhes, porque poderia não ser nada disso e a impressão dele estaria equivocada. Então vocês vão lembrar que eu disse que haveria uma possibilidade grande de mudanças nessa segunda-feira, mas não quis dar muitos detalhes, até por conta desse pedido do Alexandre Matos. Agora, com a demissão consumada, confirmada, dá pra gente apresentar todos os detalhes, tudo o que aconteceu. Surgiram uma série de especulações nas últimas horas, mas a grande verdade é que o novo presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, junto dos colaboradores, dos caras que colocam dinheiro, o Rubens e o Rafael Menin, o Ricardo Guimarães e também o Renato Salvador, os 4, junto do novo presidente do Atlético, decidiram fazer uma série de mudanças em pessoas que eram da confiança do Sérgio Sete Câmara, presidente que gostaria de tentar a reeleição, mas por conta da decisão desse grupo de apoiadores, o Sérgio Coelho foi escolhido. E o Alexandre Matos era um dos caras da confiança do Sérgio Sete Câmara, também por isso acabou sendo demitido. Foram várias outras mudanças. O Américo Rincon, gerente do programa Galo na Veia, também foi demitido. O Plínio Signorini, que era o CEO do clube até outubro, foi demitido pelo Sérgio Sete Câmara, acaba de ser recontratado, ou seja, várias das últimas decisões do Sete Câmara não agradaram a esses apoiadores que decidiram fazer tudo ao contrário do que o antigo presidente. Como é que funciona a partir de agora? O Alexandre Matos tem direito a uma multa rescisória, ainda não consegui descobrir o valor, mas não se trata de um valor baixo, até porque o contrato do Matos com o Atlético só terminaria em dezembro desse ano. Tudo indica que o Rodrigo Caetano será o contratado para o lugar dele. Conversei com o Rodrigo, viu a mensagem de texto antes do início de gravação desse vídeo, e ele assegurou que ainda não havia nada fechado, mas que estava aguardando as possibilidades. O nome dele já foi descartado no São Paulo e no Vasco, então é bem natural que o Rodrigo Caetano seja anunciado nas próximas horas, imagino que a partir dessa terça-feira, como novo comandante do Atlético. Separei um trecho da carta, da nota publicada pelo Atlético para justificar a demissão do Matos. E ela diz o seguinte, abre aspas, a mudança na diretoria de futebol converge para a nova política de gestão que vai permear o Galo nos próximos anos, aqui a parte mais importante, com foco na austeridade administrativa por melhores práticas de governança, fecha aspas. Pergunta que eu quero deixar para você que me acompanha é, dá para imaginar austeridade administrativa com Jorge Sampaoli à frente do clube, pedindo reforços como ele pede? Então a troca do Alexandre Matos a 2 meses do fim do campeonato, levando em consideração que o Atlético é o segundo colocado, para mim parece precipitada. E vamos ver como é que vão ser os próximos passos com um treinador que exige contratações a todo tempo. Se o Atlético não tem capacidade para contratar, talvez seja necessário também mudar o treinador, mas isso só vai acontecer, se é que vai acontecer, eu imagino que não acontecerá, ao fim do Campeonato Brasileiro. O papo do Sérgio Coelho, novo presidente do Atlético, é de prorrogação do contrato do Sampaoli, que termina em dezembro de 2021. Queria muito que você usasse o espaço para comentários para dizer se você gostou da troca do Alexandre Matos pelo Rodrigo Caetano, que deve ser confirmada nessa terça-feira. Bora falar agora sobre o Flamengo e mais problemas para o departamento médico do clube. Toda a confusão começou recentemente quando o zagueiro Denner usou suas redes sociais para se manifestar ou para acusar o departamento médico do Flamengo de ter encerrado sua carreira aos 23 anos de idade, tudo por causa de má conduta em relação à sua recuperação de uma cirurgia no joelho. Ele inclusive deu uma entrevista ao jornal Dia explicando em detalhes toda essa história, te contei tudo direitinho nesse vídeo. E a grande novidade é que o Ederson, atacante que vestia a camisa 10 do Flamengo e jogou no clube de 2015 a 2018,
foi às redes sociais do Denner para demonstrar apoio e para contar situações semelhantes, também se dizendo uma vítima do departamento médico. Separei algumas frases importantes, entre elas a seguinte, abre aspas, sofri a mesma negligência e a falta de competência de algumas pessoas lá daquele DM, que só sabe jogar a culpa no jogador para assegurar a imagem deles com a imprensa. Tem mais. Chegaram até a me dar um remédio de placebo, só faltaram dizer que eu estava louco. Sofri tanto que passei tanto nervoso que tive até um câncer de testículo, de tanta raiva que passei por lá. Só para contar que o Ederson relata que reclamava de dores e os médicos diziam, não, tá tudo bem, você tá reclamando de dor porque você não tá sabendo enfrentar bem essa história, problema na tua cabeça. Para completar, o Ederson ainda escreve, tive que encerrar minha carreira também por culpa daqueles incompetentes. Foi difícil tomar essa decisão. Assim como nós dois, tiveram outros que sofreram da mesma maneira, sem poder se exprimir. E aí o Ederson completa dizendo que apoia o menino, o Denner, que se aposentou com apenas 23 anos de idade. A diretoria do Flamengo não quer se posicionar nem se pronunciar a respeito das acusações bem fortes das quais tem sido vítima. E aí eu acho que está o grande equívoco. O Dr. Márcio Tanuri, que é o chefe do departamento médico do Flamengo, tem de vir a público para explicar o que está acontecendo. E a FIFA, hein, nessa segunda-feira deu uma bela mancada. Em seu site oficial e também nas redes oficiais, a principal entidade que organiza o futebol em todo o mundo resolveu fazer uma postagem a respeito das semifinais da Libertadores que começam nessa terça-feira. E descreveu os times e pôs fotos de cada um dos 4 clubes. Boca Juniors, River Plate, Santos e Corinthians. Corinthians? Sim, pois é. O pessoal da FIFA queria colocar o Rony do Palmeiras, mas acho que na hora de fazer a busca, colocou a foto do Rony do Corinthians, causando inúmera zoação. Logo depois a FIFA apagou tanto a postagem no seu site oficial quanto nas redes sociais, mas o print é eterno e a gozação a partir daí pegou fogo. O próprio Rony, volante do Corinthians, usou suas redes sociais para brincar com essa história, falando que colocaram o Rony errado. Algum tempo depois, a postagem foi corrigida e apareceu a foto do Rony, atacante do Palmeiras. E esse vacilo acabou reacendendo rivalidades, especialmente em São Paulo, com a história da FIFA, do Palmeiras, do Mundial, enfim, aquelas histórias que você já conhece. Para mudar de assunto, antes de mudar de assunto, queria que você usasse o espaço nos comentários para dizer quem serão os seus finalistas da Libertadores da América. De um lado da chave teremos Santos e Boca, que jogam nas 2 próximas quartas-feiras. Do outro lado da chave, Palmeiras e River Plate, com confrontos marcados para as 2 próximas terças-feiras. Bora fechar o vídeo repercutindo uma notícia que eu trouxe com exclusividade lá no meu blog no Yahoo. Nessa segunda-feira foi oficializada a saída de Lugano do São Paulo. Era algo meio previsível, mas somente nessa segunda-feira o Lugano e o Júlio Casares se sentaram à mesa e decidiram em comum acordo pelo desligamento do Lugano, que deixa de ser funcionário do São Paulo depois de 3 temporadas. Desde janeiro de 2018 ele ocupava o cargo de superintendente de relações institucionais. Difícil imaginar a atribuição desse cargo, a ideia era trazer o Lugano, uma peça importante, uma peça respeitada pelos torcedores do São Paulo, e ele em algum momento poderia emprestar sua imagem internacionalmente e também poderia estar mais próximo do futebol. Algo que foi se perdendo ao longo do ano passado, tudo porque o Lugano era radicalmente contra a permanência do Fernando Diniz. O Lugano pensa futebol completamente diferente do atual técnico do São Paulo. E conforme os resultados do Fernando Diniz foram aparecendo, o time é hoje o líder do campeonato e chegou às semifinais da Copa do Brasil, o Lugano foi perdendo espaço, foi se afastando do departamento de futebol. Para completar, o Lugano é sempre muito visto próximo do Marco Aurélio Cunha, que era candidato de oposição. Roberto Natel foi o candidato à presidência e o Marco Aurélio Cunha teria um papel importante no departamento de futebol se a oposição tivesse vencido a eleição do último dia 12. Então era mais do que natural que o Lugano acabasse não ficando e foi isso que foi confirmado nessa segunda-feira. Ele é o segundo dirigente importante a deixar o clube. O Alexandre Pássaro se despediu em 31 de janeiro, inclusive já é o novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama. A pergunta que você pode estar se fazendo é: o que vai ser do futuro do Lugano a partir de agora? Posso te contar que a ideia do Lugano é continuar morando no Brasil. Ele tem uma série de coisas que ele faz, todas podem ser conduzidas no Brasil, e ele não tem a intenção de voltar a trabalhar com o futebol. Por exemplo, num cargo de executivo, de diretor, de gerente em outro clube. E eu não ficaria nem um pouco surpreso se a gente assistisse ao Lugano trabalhando como um comentarista ou alguma coisa nesse sentido em alguma emissora de TV. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos.
Só para completar, queria contar um pouquinho e fazer um resumo das participações do Lugano. Ele é muito lembrado sempre por causa da contratação do Carneiro, uruguaio que chegou com o aval dele, não foi bem no São Paulo, mas o Lugano também deu algumas contribuições importantes, como por exemplo, quando falou com o Daniel Alves sobre a importância da contratação do Daniel, quando o Daniel ainda estava no PSG. Juan Fran também chega ao São Paulo depois de um longo papo com o Lugano. Na temporada passada, antes do Brenner estourar, Lugano teve uma conversa séria com o atacante, que estava muito perto de se mudar para o Orlando City por empréstimo. Lugano disse que se ele ficasse, teria a chance de explodir, foi o que acabou acontecendo. E o Hernanes também, em 2020, quase deixou o São Paulo para jogar na Itália. E o Lugano bateu um papo longo com o Hernanes para mostrar que seria importante que o Hernanes, por conta da liderança, da experiência, ficasse mais um pouco, que ele teria a oportunidade de dar a volta por cima. O Hernanes não tem sido titular absoluto, mas segue tendo um papel de líder importante dentro do atual elenco do Tricolor. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, resolve o problema agora mesmo. Só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se, aproveita e aperta o sininho para passar a receber notificações toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Para fechar de vez, vou deixar na descrição desse vídeo o link, você vai clicar lá e escolher um dos 5 planos para virar membro do canal do Nicola e ter direito a uma série de vantagens bem legais. Nos vemos assim que surgirem mais notícias, combinado? Tchau, tchau!